Fala aí, pessoal, tudo bem? Iniciando mais um acompanhamento aqui, vamos falar sobre o ALZM, que é o outro fundo que eu acompanho aqui da Alianza, fora o ALZR, que acho que foi semana passada que saiu o vídeo dele. O ALZM é um multi-estratégia e é um fundo que tem caído no meu gosto. Assim, como vocês sabem, eu gosto muito da gestora da Alianza e ele é um fundo que ele é um FOF com mistura de papel, mas ele não é FOF, porque ele tem quase meio a meio entre carteira de fundos imobiliários e carteira de papel. E ele vem trazendo bastante resultado, bem redondinho. Vocês vão ver, eu já venho, acho que é o segundo ou terceiro mês que eu tenho trazido aqui para vocês, vou continuar acompanhando para ver se me anima a montar uma posição nesse fundo. Então, bora lá para o relatório gerencial agora de janeiro, né, o ALZM, janeiro de 2024. Então aqui só um ponto que eu não gosto, né, que ele cobra a taxa de performance, embora a taxa de administração inclusive seja menor que a do ALZR. Então ele distribuiu 90 centavos por cota, foi menos do que o mês passado. Eu até cheguei a cogitar no mês passado, porque ele vinha pagando 90 centavos, aí subiu para 1,15, se eu não me engano. Eu até cogitei a possibilidade de ele vir com emissão, mas até agora não veio, quem sabe, porque ele ainda está negociando acima do valor patrimonial. Embora ele considere essa negociação, se for pegar os fundos que tem dentro da carteira, a média de PVP está em 95, então eles fizeram uma conta aqui que, em tese, o valor patrimonial do ALZM está abaixo de 1. Considerando isso daí é uma maneira teórica de até mostrar uma possibilidade de upside, a gente vai ver daqui a pouco, mas de fato ele ainda está negociando. Se a gente pegar o mês passado, ele estava 1,03, se eu não me engano, então ele deu uma quedinha em relação ao mês passado. Mas ainda assim continua trazendo um rendimento acima de 1% ao mês, yield de quase 12,4%. É um fundo pequeno ainda, 130 milhões. Esperamos que ele cresça, né? Vamos ver se ele vai crescer. Por isso que eu achei que estava vindo emissão, até para poder crescer esse fundo, e que tem mostrado bastante resultado. Quantidade de cotistas aumentou bastante o número de cotistas. Ele ganhou, diferentemente do outro fundo da casa, o LZR, ele ganhou 3 mil cotistas nesse mês, e para uma base de quantos cotistas ele tem? Lá embaixo eu vejo que é poucos cotistas, então 3 mil faz uma grande diferença. Então aqui a parte sobre o relatório do comentário dele do mês, eles colocando sobre uma matéria que saiu no site de fundos que geraram maior rendimento de CRIs, né? E eles colocam que a performance do ano passado foi resultado da gestão ativa da carteira e do seu crescimento após a incorporação do Camil 11. Eu falei bastante sobre isso no relatório no mês passado, dê uma olhada no relatório, que foi um fundo que ele incorporou e trouxe bastante, foi uma decisão bem acertada que o LZM teve. E aqui falando dos 3 mil novos cotistas, continua com a carteira 100% adimplente. Então é uma carteira que ela tem uma característica mais mid-risk, refletido até pela operação que eles fizeram esse mês, a gente já vai falar um pouco sobre ela. E aqui eles colocam que os rendimentos não apresentaram grandes oscilações em relação à carteira de fundos imobiliários, oferimos rendimentos ligeiramente menores, principalmente a redução pontual de resultados dos fundos, de alguns fundos que cobraram taxa de performance, que veio agora, e aí isso impactou nos rendimentos, e as oscilações realizadas no final do mês de janeiro, que só recebem rendimentos ao longo de fevereiro. E aqui eles colocam a geração de caixa distribuível foi 0,9 e o rendimento liberado foi 0,9, na verdade 0,097, e distribuiu 0,9, tendo um pouquinho de acúmulo aí e um yield de 1% a mais no mês. É aqui que eu estava falando para vocês, né? Ele estava vindo com 0,8, 0,9, aí de repente subiu para 10 centavos, aí voltou para o 0,9. Eu acreditei que eles estavam pensando em vir emissão, porque normalmente quando o fundo começa a subir rendimento é porque está vindo emissão, mas ainda tem chance, ainda está com janela para fazer. Então aqui mostrou o detalhamento, né, das cotas, 1 centavo basicamente de resultado de fundo imobiliário, 0,8 vindo de CRIs, guardou um pouquinho e distribuiu 9 centavos. E aqui a compra que eu falei para vocês, que eu acho que isso mostra a característica mais mid-risk dessa parcela dele, eles venderam o CRI Urbanis, que detinha a taxa de IPCA mais 9, e compraram o IPCA mais 9 e compraram o IPCA mais 12.
esse CRML Par, que traz uma pimentada na carteira, bem interessante isso. A carteira de CRIs encerrou 54% do PL e de fundo imobiliário 44%, porque ele tem um pouquinho de caixa. E a carteira de CRI, IPCA mais 8,7, que foi o que eu falei para vocês, que é uma característica mais mid-risk. E no caso da carteira de fundos imobiliários, que é quase 44% do PL, 32% em fundos de papel, 25% em logística, 21% em lajes, 11% em multi-estratégia e 4,4% em renda urbana e os outros 5,6% em outros segmentos. A questão toda, que eu acho que é o mais dificuldade aqui dele, é essa questão de lajes, né, que é o grande desconto. E aquilo que eu estava falando para vocês, que eles consideram que o P sobre VP do fundo está em 0,97, considerando que a média de VP dos fundos da carteira está em 0,95. Não sei se essa conta é legal de fazer, mas eles usaram isso aqui. Aqui a parte de rendimentos, como eu falei para vocês, eu estava achando, ele estava vindo, aumentando, vendo uma tendência para fazer emissão, mas aí voltou a cair, mas ainda mantém um baita no retorno. Aqui eles fazem uma relação comparativa, mas aqui um ponto que eu falei para vocês em alguns pontos é que eles detalharam mais, que o spread do título público aumentou, exatamente agora em janeiro, isso exatamente por causa da desconfiança da relação do risco fiscal. A gente tem que acompanhar, ainda mais com aquela política nova indústria que vem aí para usar dinheiro do BNDES, a gente sabe como que foi o passado, temos que acompanhar isso. Bom, aqui eles trouxeram um ponto que eu gostei bastante, eu quero até gastar um tempinho aqui para vocês, falando sobre a resolução que regulamentou o lastro de fundos imobiliários, na parte de, não de fundos imobiliários, de CRI e CRA, eles colocaram aqui, fizeram um histórico aqui, né? Foram 624 CRIs emitidos em 2023, que somou 46,3 bilhões, e foi menor do que 2022, mas 33% maior que 21. Então eles mostraram que ainda tem essa questão de sugerindo que o mercado de CRI continuou fortalecido mesmo após os desafios macroeconômicos vistos no ano passado. E aqui a gente consegue ver as emissões, né? 22 bilhões em corporativo, 6 bi e meio em corporação, lajes e por assim vai. E aqui eles colocam da parte da resolução da 5.118, que é de CRI e CRA, que é a questão de o uso de CRIs, a criação de CRIs que utilizam títulos de dívida de emissor que não seja tanto do agro quanto do imobiliário, né? Então eles até citaram uma matéria do Felipe Ribeiro, que é do Clube FI, que ele colocou que se os CRIs e CRAs emitidos em 2023 já tivessem sobre a nova regra, 34% deles não teriam sido emitidos, se eu não me engano, acho que 40% dos CRAs não teriam sido emitidos também. Bem legal essa comparação. E aqui um pessoal que é assim, a ponto negativo, eu não vejo tanto ponto negativo, tá? É a questão de, se a gente pegar na parte de fundo imobiliário, né, 8 com 7, 15, mas quase de 15 a 20% do PL em fundos imobiliários é de fundos da própria casa. Então, isso algumas pessoas reclamam, eu não vejo problema, porque é uma gestora boa, mas vê essa questão de ancoragem, né, que as pessoas colocaram alguns problemas quanto a isso. Obviamente tem problema fazer ancoragem, mas eu vejo fazer ancoragem com fundos de outra casa, fazer troca de favores. Aqui a gente está falando da mesma casa, então se ele tiver problema, ele vai ter problema generalizado dentro da própria casa. Então eu não vejo tanto problema ancorar dentro da casa. Então isso eu não vejo tanto problema, mas a gente precisa acompanhar. Então aqui a parte de carteira de fundos imobiliários, 45% tijolo, papel, 55% tijolo. Aqui a parte de fundos imobiliários, que a gente já viu lá em cima. Indexador dos CRIs, 71% IPCA, CDI mais 3,5%. Por isso que eu falo que é uma característica mais mid-risk mesmo, da carteira. E aqui a parte dos devedores, que é bastante coisa, que não vou entrar em detalhes em cada uma delas não. Mas pessoal, espero que vocês tenham gostado, vamos continuar acompanhando. Tenho me animado bastante com esse fundo, vou continuar acompanhando para ver se eu monto posição nele. E insisto, será que vem a emissão aí? Espero vocês no próximo vídeo.